Hoje é 4 de maio de 2020 e nós vamos falar um tema médico sobre compulsão por açúcar. E eu quero começar com um livro chamado Sem Açúcar com Afeto, Sônia Hirsch. É um livro legal da gente ler, tem explicações fáceis para a gente entender, receitas, né? Mas tem um depoimento que começa assim, eu quero começar o nosso assunto assim, abre aspas. Comecei a me viciar aos 6 meses de idade, com a primeira mamadeira, com açúcar. E ela dizia, né, a pessoa, eu tenho sugar craving, é um nome em inglês, né, para compulsão alimentar. Ou seja, um déficit de serotonina. Essa falta de serotonina é indispensável às nossas células cerebrais, né? Impede a sensação de calma e de estabilidade do humor. E o tratamento é feito com algum medicamento que eleve esse nível de serotonina no cérebro, dando aquela sensação de saciedade, né? Esses ataques que os chocolatras falam, né, que costuma acontecer de noite, geralmente é quando a pessoa está passando por um momento, né, de uma crise depressiva, por exemplo, né? Atenção, hein? 9 em 10 mulheres não resistem nos dias que antecedem a menstruação por conta justamente dos níveis de progesterona que estão em alta e esses níveis de progesterona provocam a carência, entendeu? Muito bem. O açúcar aumenta a taxa de serotonina, substância que vai promover o bem-estar, entendeu? Então, nos quadros, por exemplo, de depressão, de ansiedade, ocorrem alterações do apetite, onde normalmente deixa-se de comer ou talvez, né, a compulsão por doces, por açúcar. E aí a saciedade atuaria como uma compensação de frustrações ou de perdas. A compulsão por doces, ela é fisiológica nesse caso, né, mas termina sendo emocional. Pois as pessoas que têm esse sugar craving, né, sempre encontram um conforto nos doces para melhorar a sua parte emocional, que pode estar abalada. Então, não esquecer que também nós temos o magnésio, o cromo, as vitaminas do complexo B, que quando essas estão em baixa, aumenta muito o desejo por doces, tá? Então é interessante você falar com seu médico e verificar se você está tendo mesmo baixa disso para fazer uma suplementação através de alimentos em primeiro lugar e se não houver condições do alimento naquela região, na redondeza ou por dificuldades, né? Até numa suplementação. O chocolate, ele tem a tiramina e a feniletilamina, cuja ação é semelhante às catecolaminas. Essa feniletilamina que o chocolate tem, ela age como um estimulante, um antidepressivo, similar à epinefrina e à anfetamina, né? Por sua vez, o cacau tem cafeína e também tem o teobromina, que potencializam a ação dos outros dois, né? E o sinergismo aumenta assim a atividade da dopamina, estabelecendo aquela compulsão. E se ainda a gente ingere café, chá preto, mate, Coca-Cola, Guaraná, e piorou, né? Todos eles têm cafeína. Então, vamos fazer umas recomendações leves, nada exagerado, mas só para a gente ter uma atenção maior, né? No mínimo, o ideal é a gente ter 3 refeições por dia. Se você puder ter mais 2 pequenas entre elas, para controlar os níveis glicêmicos, né? Seria bom. Senão aquele desejo pode vir, né? Escolher alimentos que tenham carboidratos complexos na refeição, que depois você costuma ter mais vontade ainda de doces, né? Então, muitas vezes, esse desejo está aumentado porque a gente tira completamente os carboidratos, né, na intenção de emagrecer, e aí fica com mais desejo ainda de comer porque está faltando esses carboidratos, né? Existem as dietas que retiram completamente os carboidratos e realmente as pessoas sentem que depois de 3, 4 dias sem carboidratos, elas ficam sem o desejo de comer. Isso é importante, tá? Bom, certifiquem-se de comer proteínas animal e vegetal.
né? Nós temos muitas proteínas vegetais para aqueles que não gostam de comer os animais. O feijão tem um alto teor de proteína. E aqui fica uma dica. Se você tem tendência a ter gases, você tem que deixar o feijão 3 dias na água com um pouquinho de 1 colher de sopa de vinagre ou até espremer um limão e trocar essa água. E aí você vai ter menos gases, tá? Então, é importante, quanto mais proteína você ingere, mais satisfatório você fica nesse termos de saciedade e diminui aí a vontade dos doces, né? Reduza doces, açúcar, cafeína, álcool, né? São coisas que o álcool transforma-se em açúcar também, né? Muito bem. Estipule 1 vez por semana para você comer doces no início, né? Porque senão fica mais fácil a gente aderir paulatinamente. Porque se às vezes você tem pessoas que não dão para fazer retirada completa. Quando elas tiram completamente, elas se sentem muito mal e aí fica difícil, né? Acaba quebrando, acaba voltando, né? Então, se você vai fazer o consumo desse açúcar 1 vez por semana, você deve fazer após você comer uma proteína e nunca de estômago vazio, tá? Pois a queda da glicemia muito rápido provoca compulsão pelo mesmo, tá bom? Então, primeiro come a proteína, naquele dia você come o doce, mas depois da proteína, tá? Não substitua o açúcar por aspartame. Ele diminui a biodisponibilidade do triptofano, reduzindo ainda mais o nível de serotonina. E piora o humor, e piora o sono. Nós estamos vendo tanta gente com dificuldades, né? O aspartame, ele causa dor de cabeça, ele tem estudos mostrando que tem perda de memória, depressão, náuseas e etc. Encontramos serotonina aonde? No abacaxi, na banana, na ameixa, nas nozes, no peru, no presunto, no leite, no queijo, no amendoim, nas tâmaras e no peixe, tá? A falta da serotonina determina a carência da emoção racional. Sentimentos de irritabilidade aparecem quando você tem baixa de serotonina. Menos-valia, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Crises de choro, alterações do sono e outros problemas emocionais. Como a serotonina é importante para nós, né? Existe um legume no oeste da África chamada Grifonia simplicifolia, que contém serotonina, se você for passear pela África, né? E tem uma outra planta no sul da África chamada Gymnema silvestre, né? Dizem que ela acaba com o desejo de doces, mas na verdade, amigos, presta atenção, ela apenas adormece as papilas gustativas que não faz sentir sabor pelos doces, tá certo? Então é isso só, tá? Bom, a homeopatia, ela pode usar um isoterápico para inibir o desejo. Então, para as pessoas que estão chocolatras, como elas dizem, né? Você pode prescrever chocolate, CH, né? E aí você pode diminuir esse desejo, né? Mas a potência, ela tem que ser adequada e tem que ser o seu homeopata que tem que prescrever. Por quê? Porque a potência errada estimula e a potência certa inibe. Então, busque o seu homeopata. E junto com isso, ele também vai fazer uma anamnese, uma história muito bem colhida, que é no mínimo de 1 hora e meia essa história, né? Para ele chegar a um medicamento que possa equilibrar você emocionalmente, atacando a causa, os problemas emocionais, né? E esse medicamento, ele é individual, ele não pode ser dado para vizinho. Então, você vai lá no seu médico homeopata, ele faz a prescrição e aí você começa a ter menos compulsão por açúcar, até emagrecer, e aí a tua vizinha, eu também quero essa medicação. Não vai servir porque o medicamento junto com o adjuvante que estabelece o equilíbrio emocional, que a gente chama de medicamento, os homeopatas antigos chamavam de medicamento de fundo, né? Que é o medicamento mais adequado a todas as suas características físicas, orgânicas, todas, né? Consequentemente, não é igual, porque cada um é um, né? Então não serve para sua vizinha. E eu queria deixar aqui um aviso, tá? Compreenda que se você tem um amigo ou um homeopata ou uma amiga homeopata,
ela não pode nunca te dar um remedinho para abaixar a sua ansiedade na fila do ônibus, né? A gente costuma ter, você não tem um remedinho aí para emagrecer, para baixar a minha ansiedade? Não é bem assim, né? Porque precisa exatamente disso, dessa história bem colhida, que leva uma hora, não é um medicamentozinho que a gente passa, né, como alopaticamente faz, que a gente é por 50 miligramas por quilo de peso, serve para qualquer um, né? Dentro da homeopatia, o medicamento ele é individual. Então, entenda o seu amigo, sua amiga homeopata, que ela não pode te dar um remedinho em qualquer lugar, né? Por último, porém não menos importante, procure o auxílio da terapia psicossomática para desvendar a mensagem que os sintomas encerram. Abraços fraternos.